Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao Ponto dos Concursos. Eu sou Jean Peter, professor de Direito Constitucional aqui do Ponto, e hoje eu te chamo para uma conversa fantástica. Nós temos uma notícia VIP, uma notícia top, como diz o meu amigo Paulo França aí. Galera, como é que vocês estão estudando? Concursos em 2017, qual é o foco? Beleza? Esta é a pergunta. Por quê? O Ponto está lançando um projeto que é fantástico, chama Maratona do Ponto FCC. Quem quer fazer concurso da banca Fundação Carlos Chagas está no lugar certo, meu amigo. O projeto Maratona do Ponto vai ter foco específico na banca. O que significa foco específico na banca? Como a banca FCC aborda as questões do edital? É mais direto? Tem uma redação mais truncada? Tem pegadinhas? Quais são? Em cada aula da Maratona do Ponto FCC, o professor da respectiva matéria irá tratar essas questões com você. Você terá a oportunidade de resolver com o seu professor, o professor da sua confiança, as questões da banca que vai elaborar o seu concurso público. Galera, a gente já sabe qual que é o mecanismo para ter sucesso em concurso público, ou seja, um bom curso preparatório, e você está num dos melhores do país, beleza? Resolução de provas passadas, né, da banca principalmente, e é essa a proposta da Maratona do Ponto, tranquilo? E estudar em casa. Como que nós vamos agregar todos esses valores de uma vez só? Olha, concurso preparatório. Ponto dos Concursos é o canal, tá joia? É o bizu. Ponto dos Concursos, obviamente aí no programa Maratona do Ponto, você vai satisfazer o segundo elemento, o segundo requisito. Qual é, pessoal? Resolução de provas antigas. Então, por meio da Maratona do Ponto, a proposta é essa: focar na banca Fundação Carlos Chagas. E aí você que vai fazer concurso para o TRF, para o TRF1, né, para o TRF4, para o TRF5, para TRT, né, vários TRTs aí, a Fundação Carlos Chagas é a banca efetivamente que elabora a sua prova. Nós vamos ter também vários TRS e muita atenção porque este ano de 2017 tá para bombar de concurso de Tribunal Regional Eleitoral, tá joia? Então, meus amigos, o Ponto dos Concursos vai te dar aí essa ajuda para você alavancar os seus estudos, focando na banca que vai fazer a sua prova. E esse é o segredo, nós já sabemos. Faça provas antigas, o máximo que você conseguir. Você verá, meus amigos, que na hora da prova você vai parecer aquela pessoa iluminada. Você vai olhar para a prova e vai rir, meu amigo, que você treinou tanto, mas tanto, que ficou fácil. Beleza? E como que vai funcionar essa Maratona do Ponto? É importante que você saiba isso para você ficar esclarecido, né? Ter um conhecimento aí informado. Como é que vai ser isso, pessoal? O seguinte, primeira coisa, foco na banca. Foco na banca é o produto Maratona Ponto, beleza? Nós vamos fazer as questões da banca que vai elaborar a sua prova. Aulas ao vivo, galera. Aulas ao vivo é aquele contato tete a tete com o seu professor. O professor da sua confiança vai estar aqui na sua frente, enquanto você vai estar olhando aí pelo computador, pelo tablet, pelo celular. Nós vamos estar aqui na sua frente, tirando as dúvidas das questões mais importantes das provas, as questões que caem com maior incidência nessa banca, né? Nessas provas gerais que a FCC elabora. E aí, galera, essa aula ao vivo será basicamente 2 horas. Vai funcionar assim: 1h40 de exposição, nós vamos trabalhar as questões da banca FCC com teorias pontuais, ou seja, por exemplo, cai direito de nacionalidade nas questões da FCC e cai de verdade. Como é que seu professor vai fazer? Vai te dar a teoria pontual da nacionalidade e vai aplicar na sua questão, meu amigo.
Cai controle de constitucionalidade, costuma ser um tema que deixa as pessoas atordoadas, controle de constitucionalidade. Vamos trabalhar o controle de constitucionalidade, vou te dar a teoria do controle de constitucionalidade e você vai resolver a questão. E aí é replicar aquele conhecimento em diversas outras questões, beleza? Competências, olha só... Fundação Carlos Chagas adora organização política do Estado, aquelas matérias de competência, competência administrativa, competência legislativa da União, né? Competências exclusivas, comuns, privativas, concorrentes, artigo 21 ao 24 da Constituição. Tem gente que fica louco com eles, como é que eu vou estudar aquilo tudo? Calma, fica tranquilo, vamos trazer as questões aqui, beleza? Nessa 1h40 a gente vai dissecar o conhecimento e replicar nas questões, você vai ficar fera, tranquilo, pessoal? Basicamente, maratona do ponto, ó, foco na questão, foco na banca, foco na banca, resolução de questões da banca, principalmente questões recentes, questões atuais, e olha só, cuidado, questão recente e atual não é necessariamente só que caiu este ano, não. A banca tem um banco de dados de questões, né? Então elas vão se repetindo ano a ano. Então essa repetição gera o fato da questão ser recente também. Então uma questão que caiu em 2015 pode cair agora em 2017. Nós vamos trabalhar ela também. Em 1h40 de aula, ao vivo, pessoal, gravem isso, ao vivo. É o tete a tete com o professor da sua confiança, tranquilo? E depois teremos 20 minutos de chat, onde você poderá tirar as suas dúvidas atinentes àquele conteúdo que nós vimos naquela 1h40 na hora. Então você manda a mensagem aqui pra gente e eu te respondo na hora, meus amigos. E olha só, pessoal, que maravilha! Olha a equipe de peso, pensa bem, professor Paulo França na informática, meu amigo, sabe tudo de informática para concurso, com mais de 15 anos aí de atividade. No português é uma matéria difícil, coloquem isso na cabeça. Professora Júnia Andrade, professor Macarrão vão arrebentar com vocês aí. No direito administrativo, professor Luiz Lima também vai mandar ver com vocês aí e eu vou estar na incumbência de cuidar do direito constitucional. Beleza, pessoal? Tranquilo? Maratona do ponto é isso. Você vai estudar focado, com compromisso. Então, olha só, uma vez por semana nós vamos ter esse encontro ao vivo de 1h40. Você vai ter esse compromisso comigo. Esse compromisso de me encontrar, tirar a sua dúvida e arrebentar na resolução das questões da prova da FCC. Beleza? Tranquilo? Vem para o quadro só para a gente sedimentar. Olha lá. Maratona FCC, pessoal. Maratona FCC. Aulas semanais. Vamos voltar. Aulas semanais ao vivo, basicamente 1h40 de aula, né, de resolução de questões, 20 minutos de chat. Você vai tirar aquela dúvida que te perseguia a vida inteira ao vivo, na hora, comigo. Foco total na banca FCC. Foco total na banca FCC com resolução de questões e teoria pontual. Meus amigos, presta atenção. Como você quer estar no final do ano de 2017? Como você quer estar no ano de 2018? Para o resto da sua vida? Sendo simplesmente um participante de concurso? Claro que não. Você tem que ir para a sua prova como um concorrente. Esta é a ideia. Presta atenção. Se tudo der errado, você efetivamente fala, mas concorrente é difícil, faz o seguinte, abre a sua carteira, olha para a carteira, olha para ela. Está satisfeito? Não, não está. É por isso que você está fazendo concurso público. E a Maratona do Ponto pode te ajudar nesse sentido. Vamos direcionar o seu foco, vamos direcionar como que você deve pensar nas questões da FCC. E aí, meu amigo, tirar a sua dúvida, fazer questões e no final de tudo aí tá sendo um verdadeiro concorrente e dos bons,
como diz o professor Paulo França, concorrente do ponto é concorrente dos bons, beleza? Tranquilo? E olha só, sem delongas, vamos começar um deguste de como vai ser as nossas aulas, tranquilo? Vem comigo, pessoal. Olha só a primeira questão, o primeiro tópico de edital que a FCC vive cobrando em provas. Chama-se nacionalidade, beleza? Vem comigo para o quadro, olha só. FCC 2017 TRT 11ª Região. Considere as situações abaixo a respeito de nacionalidade. Galera, quando a gente fala em nacionalidade, a gente fala num vínculo político-jurídico que liga uma pessoa a um determinado estado. Como nós sabemos, o Estado brasileiro é um Estado soberano, ele detém soberania, tranquilo? E um dos atributos da soberania é fixar a sua normatização interna. Então é o país Brasil, é a República Federativa do Brasil, que vai definir quais os critérios para que uma pessoa seja brasileiro. E se é brasileiro, essa pessoa vai ser brasileira nata ou brasileira naturalizada? É isso que a gente precisa saber, tranquilo? A questão vai trazer uns casinhos pra gente. Fulano de tal nasceu no lugar tal, ele é o quê? A verdade toda é essa. Galera, presta atenção. A nacionalidade, ela pode ser distribuída, em dois enfoques básicos. Nacionalidade nata, primária, originária, e nacionalidade secundária ou adquirida. Beleza? Tranquilo? Quando nós falamos em brasileiros natos, nós falamos daquelas pessoas que na origem são brasileiros natos. E aí, pessoal, o Brasil, em decorrência da sua soberania, ele vai fazer o quê? Estabelecer quais os requisitos que a pessoa tem que preencher para ser considerada brasileira nata. O Brasil adota basicamente dois requisitos, tá joia? O critério do solo e o critério sanguíneo, o critério da ascendência sanguínea. O que é o critério do solo? Pessoal, presta atenção, para tudo que você está fazendo e olha para mim. Critério do solo vai te informar o seguinte, chamado ius soli, beleza? Aquele que nasce no território brasileiro é brasileiro. Essa é a primeira atribuição de nacionalidade. A regra, o ius soli é o critério adotado pelo Brasil. Aquele que nasce no território brasileiro é brasileiro nato. Jean, se for filho de pai estrangeiro, ainda que de pai estrangeiro. Se ele nasce no território brasileiro, ele é brasileiro nato, ainda que os pais dele sejam estrangeiros. Perceba, essa é a regra. Aqui tem uma exceção? Tem, e é isso que despenca em prova. Ele só não será brasileiro nato se esses pais estrangeiros estiverem a serviço do seu país. Então, imaginemos o seguinte, dois alemães vieram para o território brasileiro a serviço da Alemanha, no consulado alemão aqui no Brasil. O filho deles nasce no território brasileiro. Neste caso, é uma exceção ao critério ius soli. Como os pais estrangeiros estavam a serviço do seu país de origem, beleza? Neste caso, essa criança não será brasileira nata. Mas perceba, a regra: nasceu no território brasileiro, é brasileiro. Se o pai não estiver ali, se a mãe não estiver a serviço do seu país e for estrangeiro, é brasileiro. Cuidado, porque você é um concorrente dos bons. Nesta primeira hipótese, nós falamos que se os pais estrangeiros estiverem a serviço do seu país de origem, ele não será brasileiro nato. Só que não se exige que os dois pais estrangeiros estejam a serviço do seu país de origem. Se um dos pais apenas estiver a serviço do seu país de origem, meu amigo, essa criança já não será brasileira, tranquilo? Então é esse exemplo. Pais alemães vieram para o Brasil. O pai está a serviço da Alemanha no Brasil, beleza? Está a serviço da Alemanha no Brasil. A mãe só veio acompanhando, está de férias, está tranquilo, não está em serviço. Ainda assim, essa criança não será brasileira nata. Tranquilo? Beleza? Show de bola. Esta é a primeira hipótese, anotou no seu caderno, guarda aí que ela vai ser importante. Segunda hipótese da pessoa ser brasileira nata. Se ela nascer no território estrangeiro, perceba, nascer no território de outro país,
Se ela for filha de brasileiro ou brasileira, então filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, que esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então imaginemos o seguinte, uma criança que é filho de mãe brasileira que está a serviço da União Federal, dos estados membros, do Distrito Federal, do município. Imaginemos, neste caso, essa criança que nasce no território estrangeiro, ela será brasileira nata. Esta é uma situação em que o Brasil está prestigiando não o critério do solo, o Brasil aqui está prestigiando o critério sanguíneo. É filho de brasileiro ou brasileira, não precisa ser os dois, brasileiro ou brasileira, que esteja a serviço da República Federativa do Brasil no estrangeiro, essa criança será brasileira nata. Tranquilo? Guarda essa segunda informação aí. Terceira possibilidade da criança ser brasileira nata. Olha só. Nasceu no estrangeiro, ela nasce no estrangeiro. Se ela for filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, que não esteja a serviço da República Federativa do Brasil, como na segunda hipótese, tranquilo? Mas se ela for registrada na repartição competente lá no estrangeiro, no consulado brasileiro que está lá, por exemplo, na Espanha, na França, ela será brasileira nata. Tranquilo? Essa é a terceira hipótese. Perceba, pessoal, é o critério sanguíneo, porque ela é filha de brasileiro ou brasileira, mais o critério do registro na repartição competente. Ela será uma brasileira nata. Beleza? Gravou? Fixa esse conhecimento aqui no cantinho também. Nós já temos 3 hipóteses. E vamos para a quarta hipótese de a pessoa ser brasileira nata. Qual é a quarta hipótese, Jean? Perceba, ela nasceu no estrangeiro, ela é filha de pai brasileiro ou mãe brasileira, não estavam a serviço do país, do Brasil, não foi registrado na repartição brasileira competente, ela ainda assim pode ser brasileira nata? Claro que pode. Se ela vier para o território brasileiro, residir no Brasil, beleza? E depois de atingida a maioridade, se ela optar pela aquisição da nacionalidade brasileira, ela será brasileira nata. Então nós temos 4 situações em que o Brasil atribui a condição de brasileiro nato, meu amigo, e faz uma diferença danada ser brasileiro nato. Faz uma diferença muito grande. Por quê? O brasileiro nato e o brasileiro naturalizado não podem ser discriminados pela legislação que está abaixo da Constituição Federal, beleza? Mas, efetivamente, o brasileiro nato tem determinadas garantias, prerrogativas que o brasileiro naturalizado não vai ter. Uma situação que é uma situação bem importante. O brasileiro nato que está com a sua nacionalidade brasileira jamais poderá ser extraditado. O brasileiro nato que está com a sua nacionalidade brasileira jamais poderá ser extraditado. Beleza? Tranquilo? Por que eu falo isso, o brasileiro nato que está com a sua nacionalidade brasileira? Porque recentemente saiu na imprensa, efetivamente, que o Supremo Tribunal Federal tinha autorizado a extradição de um brasileiro nato. Ora, na verdade não era nada disso, meus amigos. Na verdade era uma situação de uma brasileira nata que foi para os Estados Unidos, adquiriu a nacionalidade norte-americana, e em consequência dessa aquisição, passou-se por um processo aqui de perda da nacionalidade brasileira. Então, nós vamos ver, quando estivermos estudando de fato nacionalidade, isso daqui é só uma degustação, que efetivamente, quando ela adquire a nacionalidade estrangeira, efetivamente ela passa por um processo aqui no Brasil e pode perder a sua nacionalidade nata. Então, nesta hipótese, ela veio para o Brasil, perdeu efetivamente a nacionalidade nata e foi aí considerada a possibilidade de extradição. Mas o brasileiro nato, que está em pleno gozo da sua nacionalidade, jamais pode ser extraditado. O naturalizado pode.
em duas situações específicas. Se ele comete um crime comum antes da naturalização, ele pode ser extraditado. Se ele está envolvido com tráfico ilícito de entorpecentes, ele pode ser extraditado, seja o tráfico antes ou depois da naturalização. Então perceba, a extradição acontece para o brasileiro naturalizado, mas não acontece para o nato. Beleza? Tranquilo? Outra situação de distinção, portanto, a importância aí do critério de ser brasileiro nato. Olha, há cargos efetivamente que só podem ser preenchidos por brasileiros natos. Por exemplo, cargo de presidente e vice da República só pode ser por brasileiro nato. Presidente da Câmara dos Deputados, brasileiro nato. Presidente do Senado Federal, brasileiro nato. Ministro do Supremo Tribunal Federal, brasileiro nato. Membros da carreira diplomática, brasileiro nato. Oficial das Forças Armadas, brasileiro nato. Ministro do Estado da Defesa, brasileiro nato. Tá vendo? Ser brasileiro nato tem uma série de prerrogativas. Então, por isso, efetivamente, que a Constituição atribui ali critérios para você ser brasileiro nato, critérios para ser naturalizado. Vamos ver a questão? Então, olha só, gravamos as hipóteses, hein? Primeiro, nasceu no território brasileiro, a regra é ser brasileiro. Exceção, se os pais estrangeiros estiverem a serviço do seu país de origem, aí ele não será brasileiro, mas nasceu no Brasil, é brasileiro. Segunda hipótese, nasceu no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileira que esteja a serviço do Brasil, vai ser brasileiro nato. Terceira hipótese, nasceu no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou mãe brasileira e registrou na repartição competente, brasileiro nato. Quarta hipótese, nasceu no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, veio a residir no Brasil a qualquer tempo e opte, após atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira, brasileiro nato. Vamos ver a questão que você vai arrebentar, eu tenho certeza. Olha só, vem comigo. Nacionalidade, FCC 2017, TRT, 11ª região. Considere as situações abaixo. Pessoal, olha o Ayrton. Ayrton é brasileiro e sua esposa Carmela é italiana, beleza? Ayrton é brasileiro e sua esposa Carmela é italiana. Bernardo, filho do casal, nasceu em Londres. Grave isso daqui, ó. Nasceu em Londres, então ele nasceu no estrangeiro e é filho de brasileiro. Enquanto seu pai lá estava a serviço da República Federativa do Brasil. Neste caso, meus caros, o nosso querido Bernardo será brasileiro nato? Será brasileiro nato. Então, coloca aqui, ó, um Vzinho, é assim que a gente faz questão. Vamos lá. Benjamin nasceu no Brasil, ó. Então ele nasceu no Brasil, no território brasileiro, enquanto seus pais, que são alemães, aqui estavam a serviço da Alemanha, Neste caso, o Benjamin será brasileiro nato? Não, ele não será brasileiro nato, porque seus pais estavam aqui no Brasil a serviço da Alemanha. Terceira situação, João, filho de Maria, Maria é brasileira, nasceu nos Estados Unidos e foi registrado, olha aqui pessoal, registrado na repartição brasileira competente, Neste caso, são brasileiros, João aqui então são brasileiros, Bernardo e João. Resposta correta, pessoal, letra B, Bernardo e João. Tá vendo? É assim que é a maratona do ponto, meu amigo. Você vai receber as informações, as teorias pontuais e a gente vai atacar a questão da banca FCC. FCC é assim, ela conta um casinho ou outro, às vezes tem uma redação truncada e te faz pensar na resposta correta. A equipe do ponto vai estar aqui para isso, para te ajudar a eliminar problema com a banca FCC e arrebentar na prova, beleza? Questão de nacionalidade tranquila, não tá? Beleza. Vamos ver outro tópico que costuma cair nas provas FCC. Olha só, pessoal, vem comigo.
Aqui está o texto, tá? Só para referenciar vocês aqui, ó, artigo 12 da Constituição, inciso 1, vai trazer aqui as hipóteses que a pessoa pode ser brasileira nata, beleza? Depois deem uma olhada com carinho no artigo 12 e sedimentem esse conhecimento, galera. Elegibilidade dos servidores públicos. Elegibilidade dos servidores públicos. Aqui a gente já dá um salto no conteúdo, tá joia? Aqui nós vamos falar do artigo 38 da Constituição, meu amigo. 38 da Constituição. O que é isso? Olha só, lá vai tratar das normas atinentes à elegibilidade do servidor público. O servidor público que exerce um cargo público pode se eleger a um cargo eletivo, submeter ao crivo popular e efetivamente, se eleito, exercer um cargo eletivo? Pode. Quais são as diretrizes para o exercício desse cargo eletivo? Artigo 38 vai te falar. E ó, cuidado, aqui tem pegadinha, meu amigo, aqui prova a DORA e a FCC não fica atrás. Vem conversar comigo, olha só. Perceba, quais são os cargos eletivos que a gente pode ocupar no território brasileiro? Bom, começar de baixo, eu posso ser vereador no âmbito do município, eu posso ser prefeito no âmbito do município. Subindo um pouquinho mais para estado, eu posso ser deputado estadual, posso ser governador, beleza? Subindo um pouquinho mais para o âmbito federal, olha só, eu posso ser presidente da República, né? E aí, se eu quiser, eu posso ser vice-presidente da República, se eu efetivamente estiver na chapa aqui do presidente, tá joia? Presidente, vice-presidente da República. No Legislativo Federal, o que eu posso ser, pessoal? Deputado federal, posso ser um senador. Então perceba, há vários cargos eletivos que o servidor público pode ocupar, beleza? Se ele tiver em pleno gozo dos seus direitos políticos e é pressuposto por conta do exercício do cargo público, né? Ele efetivamente vai poder se eleger aí, tranquilo? Se candidatar a uma eleição. Como é que funciona? Anote no seu caderno. Vamos lá. Cargos públicos federais ligados à União, né? Deputado federal, senador, presidente, tranquilo. Cargos estaduais, governador, deputado estadual e cargos distritais no âmbito do Distrito Federal, o servidor que quiser efetivamente exercer esses cargos deverá necessariamente se afastar da atividade. Então, se eu sou um analista do Poder Judiciário e eu quero me candidatar a um cargo federal, estadual ou distrital, necessariamente eu vou me afastar do meu cargo público efetivo, tranquilo? Beleza? E vou receber a remuneração do cargo público eletivo, tranquilo? Guardou essa informação? Beleza, tranquilo. Olha, já falei, cargo né, eletivo federal, estadual ou distrital, afasta aí, necessariamente recebe a remuneração do mandato eletivo. Se for um cargo público no âmbito do município, pode ser um cargo público eletivo para o cargo de prefeito ou para o cargo de vereador. Anote, isso despenca em prova, pelo amor de Deus. Para prefeito, quem for exercer o cargo público eletivo para prefeito, necessariamente se afastará do cargo público efetivo. Então, eu, como analista, fui eleito a prefeito, me afasto efetivamente do cargo público eletivo, mas posso optar pela remuneração. Então, posso optar pelo subsídio do prefeito, posso optar pela remuneração do meu cargo público, beleza? Tranquilo? Olha o pulo do gato. Quando for o vereador, a gente vai ter que ver se há compatibilidade de horários. Se o vereador tiver, né, se o servidor público tiver condições de compatibilidade de horários para exercer o mandato eletivo de vereador e o seu cargo público, que beleza, ele vai acumular os dois e obviamente vai acumular as duas remunerações, o subsídio de um e o vencimento do outro, beleza? Tranquilo, é a remuneração do outro.
Se não houver compatibilidade de horários, o vereador também está tranquilo. Por quê? Ele vai se afastar necessariamente, mas vai poder optar pelas remunerações. Então, o que define a questão do vereador aqui é se há ou não a compatibilidade de horários. Havendo compatibilidade de horários, ele acumula os dois e efetivamente recebe os dois. Não havendo compatibilidade de horários, vai ser aplicado a ele a disposição do prefeito. Qual é? Afasta, mas pode optar pela remuneração. Olha que beleza, tranquilo? É isso que funciona. É assim que funciona. Vamos ver como a questão vai te cobrar esse conhecimento? Vem comigo para o quadro, olha só. Elegibilidade, FCC 2017, TRT 11ª Região. Sérgio é servidor público da administração direta e candidatar-se-á nas próximas eleições municipais. Então, galera, grave isso. Eleição municipal, nós vamos falar aqui de prefeito ou vereador, tranquilo? Fixem isso na cabeça. E aqui ela já fala, vamos tratar de um cargo eletivo para prefeito. Vem comigo. Cargo para prefeito. Investido no mandato de prefeito, Sérgio, vamos ver o que vai acontecer com Sérgio, pessoal? Será afastado de seu cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela remuneração e seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, inclusive promoção por merecimento. Galera, volta para mim. Cuidado! Até a vírgula, meu amigo, estava tranquilo. O tempo que ele ficar afastado, exercendo o cargo eletivo, será efetivamente contado para todos os efeitos legais. Então, se na carreira dele foi agregado, por exemplo, um valor maior a título de vencimento, ele será beneficiado também. Quando ele voltar aqui do mandato eletivo, opa, incorporei esse direito também. Tranquilo? Agora, promoção por merecimento, ele não tem direito. Promoção por merecimento, pessoal, exige o quê? O nome diz que a pessoa mereça receber aquela promoção. Como ele está afastado da atividade, a promoção por merecimento ali não pode ser deferida a ele. Tranquilo? Beleza? Então, a promoção por merecimento é que torna a questão errada. Vem comigo, olha só. Vamos cortar aqui, para não deixar dúvida. Não será contado para efeito de promoção por merecimento. Letra B. Perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, havendo compatibilidade de horários, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo e não havendo compatibilidade de horários, poderá perceber sua remuneração. Não poderá perceber sua remuneração. Pessoal, cagou tudo aqui, Correto? Primeiro ele começa a confundir a dinâmica, a tratativa do vereador com a própria noção do prefeito, beleza? Como que vai funcionar para o prefeito? Ele necessariamente vai se afastar da atividade do cargo efetivo, mas poderá optar ali pela sua remuneração ou pelo subsídio do mandato de prefeito, tranquilo? Então aqui volta para mim aqui, a letra B está incorreta, essa questão de havendo compatibilidade de horários aqui, não poderá haver aí a acumulação, tranquilo? Beleza? Letra B está incorreta também. Vamos lá. Não será afastado de seu cargo, já começou errado. Quando a gente fala de prefeito, necessariamente haverá o afastamento do cargo, beleza? Tranquilo? Será afastado do seu cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração e seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento, meu amigo. Que beleza! Achamos nosso gabarito. Tranquilo? É assim que a gente faz questão de prova, identificando o erro nas outras e efetivamente marcando a questão com certeza. Se a gente não tiver certeza, pelo menos o direcionamento correto a gente tem que ter. Vamos ver a outra alternativa, por favor. Olha só. Letra E. Será afastado de seu cargo, emprego ou função, sendo-lhe vedado, pessoal. Sacanagem, Vedado é proibido. Tudo que é vedado é proibido. E no caso do nosso prefeito aqui, ele pode optar pela remuneração do seu cargo efetivo. Beleza? Tranquilo?
Galera, difícil? Claro que não, não é difícil. A gente precisa de ter foco, a gente precisa de direcionar o conhecimento de vocês. Questão muito cobrada em prova, beleza? Tranquilo? Vamos seguindo, vamos ver o restante. Olha só. Aqui está à disposição do artigo 38, tá? Tudo que a gente falou aqui até agora, eu não inventei não, tá lá no artigo 38 da Constituição Federal, que você pode conferir aí todo o seu texto, beleza, pessoal? Liberdade de associação. Olha só, presta atenção. Todas as provas da FCC cobram direitos fundamentais. E, obviamente, direitos fundamentais a gente sabe quais são. Direitos e garantias, né, individuais e coletivos no artigo 5º, direitos sociais, que vai do artigo 6, né, ao artigo 11º, direito de nacionalidade, que vai do 12 e 13, direitos políticos, que pega o 14 até o 16, e partidos políticos, que pega ali o 17. Mas presta atenção, tem uma menininha dos olhos que se chama artigo 5º, direitos e garantias individuais e coletivos. Sempre vai ter uma questão de artigo 5º na prova. Isso a gente tem que dominar, isso a gente tem que ter certeza, beleza? E aí, olha só, artigo 5º, meu amigo, são 78 incisos. 78 incisos que visam efetivamente dissecar 5 direitos individuais que estão previstos no caput do artigo 5º. Lá no caput do artigo 5º vai falar que todos são iguais, vai falar da inviolabilidade, né, do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Esses 5 direitos individuais que você tem que gravar o caput, é deles que decorre todos os 78 incisos, tranquilo? Então, uma primeira questão de prova, gravar quais são os direitos, né, liberdades que estão previstos no caput do artigo 5º, que são direitos aí de primeira geração, dimensão, depois a gente vai tratar disso com muito mais precisão, beleza? Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. E todo o restante está relacionado. Essa questão aqui, por exemplo, traz a liberdade de associação, pessoal. A nossa Constituição fala que é plena a liberdade de associação para fins lícitos, sendo vedada, proibida a de caráter paramilitar. Então, a de caráter paramilitar, meu amigo, é aquela associação que parece como um espelho de uma organização militar armada, com hierarquia, disciplina, tem ali os seus objetivos próprios. O problema é que viola a ordem constitucional, viola os direitos. Então, se a gente fosse transportar aqui para o Brasil, imaginemos as Farc, né, as Forças Armadas da Colômbia, seria um exemplo aí de organização, de associação paramilitar. Mas para fins lícitos, é admitida a plena liberdade de associação, meu amigo, tranquilo? E aí eu tenho o direito de me associar, de me manter associado, de sair da minha associação. O Estado não pode exigir autorização para que eu efetivamente crie a minha associação. É vedada a sua interferência e a intervenção na minha liberdade de associação, beleza? Então perceba, a associação é um direito individual, né? Um direito previsto ali na Constituição Federal. Tem gente que fala que o direito de associação seria uma espécie de direito individual de exercício coletivo. Tem gente que fala que a associação seria propriamente um direito coletivo, né? Então, tem essa divergência doutrinária, mas que aqui para sua prova não é relevante, tranquilo? Fato é que é plena liberdade de associação para fins lícitos. Vamos ver o que a questão cobra? Vem comigo, olha só. FCC 2017, TRE São Paulo. A constituição de associação que pretenda, independentemente de autorização governamental, então tá tranquilo até aqui, tá joia? Não precisa de autorização do Estado para criar uma associação, né? Então, ela pretende dedicar-se ao estudo da forma de governo monarquia, com vistas a defender a sua implantação no Brasil.
percebendo, para tanto, auxílio técnico e financeiro de associações estrangeiras simpáticas à causa. Será? Vem comigo, olha só, aqui ele mistura uma confusão de coisas. FCC, né? A gente tem que esperar isso, mas você, meu amigo, como eu falei, é um concorrente, você não vai lá ser um número apenas, tranquilo? Perceba o seguinte, aqui ela trata da liberdade de associação. Pergunto, a liberdade de associação é assegurada no Brasil? É, beleza, esse é o primeiro pressuposto. É plena liberdade de associação para fins lícitos, beleza? Sendo vedada de caráter paramilitar. Aí, a associação aqui resolve ser criada para começar a estudar a monarquia, O que é a monarquia? A monarquia é uma forma de governo, normalmente está vinculada a um rei, né, um monarca. Este poder é exercido pelo monarca sem representatividade popular, entendeu? O monarca exerce o poder de forma vitalícia, até ele morrer ele vai continuar exercendo o poder. O monarca, o poder exercido na monarquia é transferido de forma hereditária, ou seja, o rei morre, o príncipe surge e exerce o poder e não tem representação, não dá para responsabilizar o monarca, é uma confusão danada. O Brasil adota a forma de governo republicana, república é res pública, coisa do povo. Então quem vai realmente representar o povo ali é um representante eleito para exercer um mandato temporário. Se ele efetivamente andar fora da linha da responsabilidade que lhe é inerente, ele pode ser responsabilizado. Então imaginemos o presidente da República que cometa uma improbidade administrativa, que atente contra a União Federal, que comprometa a segurança do território brasileiro, ele pode sofrer um processo de responsabilidade perante o Senado Federal. Tranquilo? Beleza? Julgamento por crime de responsabilidade. Então perceba, só que essa associação, ela quer o quê? Tem a república aqui, mas vamos estudar a monarquia, quem sabe a gente não consegue implantar ela no Brasil. Galera, esta associação que quer estudar o regime monárquico e que recebe efetivamente auxílio técnico e financeiro de entidade estrangeira, ela vai ser legítima perante o direito brasileiro? Essa é que é a resposta. Aqui a gente tem que ter um cuidado danado. A associação, meu amigo, ela pode ser criada. A princípio, o que a questão traz não me indica uma finalidade ilícita ou paramilitar, então, obviamente, poderia ter essa associação. Agora, a questão está o seguinte, será que a gente poderia admitir o financiamento estrangeiro? Aí é que pega, né? Cuidado, galera, cuidado. Perceba o seguinte, no artigo 17, a gente trata de partidos políticos e uma das diretrizes que os partidos políticos devem observar é efetivamente a impossibilidade de receber subsídio financeiro e tal de governo ou entidades estrangeiras. Aqui a gente está tratando de partido político? Não, não está. Então a questão te confunde liberdade de associação, monarquia, que não é a forma de governo adotada pelo Brasil, e o financiamento por entidade estrangeira. Muito prazer, essa daqui é a FCC, meu amigo. Ela tem umas questões que realmente te pega, mas você é um concorrente, você não é participante. Vem comigo achar a resposta, olha só. Letra A, compatível com a disciplina da liberdade de associação, né, na Constituição da República. Olha só, pelo que eu falei aqui agora, você já deve estar realmente chegando a essa conclusão. Está em dúvida? Vamos ver as outras que você, por eliminação, vai concluir. Beleza? Vem comigo, olha só. Então, a letra A, a gente já deixou ela em stand-by aqui, beleza? Aí fala, olha só, é incompatível com a Constituição da República por possuir a associação fins ilícitos, pessoal. Será que efetivamente eu estudar o regime monarca é ilícito? Claro que não, né? Então ali o erro da B é quando fala que a finalidade é ilícita. Vamos continuar? Olha só, então corta aqui, tá? O fim não é ilícito.
Letra C, incompatível com a Constituição da República no que se refere à possibilidade de recebimento de auxílio estrangeiro de auxílio financeiro de entidades estrangeiras. Meus queridos, cuidado, é aqui que está o pulo do gato. Se fosse partido político, a questão estaria certinha, mas o problema é que a gente está se tratando de associação e, nesse caso, a associação ela não encontra essa vedação constitucional. E a gente sabe, a Constituição direciona todo o ordenamento jurídico. Então, onde a Constituição não proíbe, não deixa margem para a legislação restringir um direito, meu amigo, nós não podemos fazê-lo e muito menos a banca FCC. Beleza? Tranquilo? Vem comigo, galera. Olha só. Então, se refere à possibilidade, né, de recebimento. Então, aqui o incompatível, ó, deixa efetivamente incorreta a questão. Beleza? A resposta. Letra D. Incompatível com a Constituição da República por possuir a associação caráter paramilitar. Parece aqui paramilitar, o pessoal efetivamente vai pegar em armas, vai se vestir como forças armadas, pintar o rosto e se organizar em hierarquia e disciplina. A questão não dá essa informação para a gente vai criar isso da cabeça? Claro que não, beleza? Então isso daqui está errado, não tem caráter paramilitar. Vem comigo, vamos cortar aqui esse paramilitar. Compatível com a Constituição da República, desde que obtenha autorização governamental para sua constituição e funcionamento. Pessoal, nós sabemos que a liberdade de associação independe de autorização do Estado, é vedada a interferência estatal e a sua intervenção aí na associação. Tranquilo? Beleza? Matamos a questão aqui, já achamos a nossa alternativa correta. Vem comigo para o quadro, vamos conversar. Letra A. Princípios da administração pública, artigo 37. Galera, cuidado, princípios da administração pública despencam em prova. O que a gente vai ver aqui? Ó? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Artigo 37 da Constituição Federal. Tranquilo? A questão quer saber, vai dar um caso, um exemplo aqui e quer saber se você sabe aplicar o princípio da moralidade. Mas cuidado, é FCC, então vai querer saber um pouquinho a mais, tranquilo? Vem comigo, olha só. FCC 2017, TRE São Paulo. O ato de nomeação de irmão de ocupante de cargo de direção em Secretaria de Estado para o cargo em comissão de assessoramento, cargo, né, em comissão de assessoramento do governador, aí vai falar, olha só, o ato de nomeação de irmão de ocupante de cargo de direção em secretaria para cargo em comissão de assessoramento do governador Galera, nesse caso aqui eu vou ter o seguinte, eu vou ter o governador, beleza? E vou ter um ocupante na secretaria do governo, tranquilo? A questão quer saber o seguinte, se essa nomeação de um parente desse titular do cargo na secretaria viola de alguma forma a Constituição Federal. Este parente do titular da secretaria pode ser nomeado aqui assessor do governador? É isso que a questão quer saber. Tranquilo? Viola algum princípio da Constituição Federal? Pessoal, perceba o seguinte, quando a gente tem legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, nós temos princípios norteadores, diretrizes que devem ser observadas por todos os órgãos públicos, beleza? Tranquilo? Por todos os entes, em todos os poderes e tal, beleza? Todas as esferas, tranquilo. Aqui nós temos um indício de violação de algum princípio? Vamos lá, ó, legalidade. Legalidade basicamente significa que a administração pública vai ter que agir conforme a lei. Então, para a administração pública agir, tem que ter uma lei que autorize ou que determine a conduta, tranquilo? Essa é a legalidade administrativa. Impessoalidade. A impessoalidade fala que a administração pública não pode discriminar ninguém nem positivamente nem negativamente, tranquilo? Então eu não posso favorecer alguém, eu não posso prejudicar alguém, eu tenho que agir enquanto administrador, enquanto servidor público de forma impessoal. Quando
Quando chega a moralidade, a gente vira e fala o seguinte, olha, moralidade, o que é moralidade administrativa? Galera, cuidado, moralidade administrativa não tem aquele foco subjetivo no servidor público, quer dizer o quê? Olha, o que é a moralidade para um servidor? A moralidade para um servidor é pagar suas contas em dia, a moralidade para o servidor é sustentar a sua casa, é sustentar a sua família, tá joia? É comprar tudo à vista. Não é isso que a gente quer saber de moralidade não, meu amigo. O que a gente quer saber de moralidade é um conceito objetivo, é como a administração pública deve se comportar, com probidade, com boa fé na gestão da coisa pública. Meus amigos, quando a gente fala em moralidade administrativa, tem um grande problema. A gente encontra muitas vezes servidores que tendem efetivamente a chamar para o órgão público seus parentes. Então bota lá a sua sogra, bota lá o seu cunhado, bota lá a sua esposa ou seu filho na administração pública porque ele está exercendo aquele cargo. Ou então tem um outro servidor público lá que pode efetivamente nomear cargos comissionados e tal e fala, ô meu querido, nomeia aí a minha mãe que eu nomeio aqui o seu irmão, pode ser? É o que a gente conhece como nepotismo. E o nepotismo viola a moralidade administrativa. O nepotismo, pessoal, é vedado no nosso ordenamento jurídico. Anote no seu caderno, súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal. Súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal veda este ato de nomeações recíprocas, chamar pessoas ali até terceiro grau, né, parentes em linha consanguínea ou por afinidade até terceiro grau, para ocupar cargos públicos em comissão administrativa. Cargos públicos políticos, né, cargos políticos, o Supremo Tribunal Federal já falou que não estão ali na limitação da súmula vinculante número 13. Mas o que a questão quer saber é basicamente isso. Viola efetivamente aqui um direito, né? Viola efetivamente um princípio da Constituição? Vem comigo para o quadro. Letra A, é compatível com a Constituição essa nomeação que a gente tratou? Já vimos que não é, né? Viola o princípio da moralidade. Moralidade. Viola o princípio da moralidade. Anota aí no seu caderno. A moralidade está sendo violada. Beleza? Que não é me não, tá, galera? É moralidade. Tranquilo? Vamos lá. Letra B. Viola a Constituição e pode ser objeto de mandado de segurança perante o Supremo Tribunal Federal. Vem comigo. Aí ficou todo mundo doido, né? Você começa a chamar o sangue de Jesus aqui, você fala, meu Deus do céu, como é que eu vou saber essa questão? Já mistura a competência do Supremo Tribunal Federal. Galera, fica a dica. Se você for fazer concurso de tribunal, vai cair questão de competência de tribunal, vai cair questão de composição de tribunal, tá joia? Aqui tá falando do mandado de segurança perante o Supremo Tribunal Federal. Olha só, o ato é do governador, então só por isso, por ser do governador, já não vai lá para o Supremo Tribunal Federal, tranquilo? E mais, lá nas competências do artigo 102, fala que o Supremo é competente para julgar mandado de segurança, por exemplo, de ato do presidente da República, de ato do procurador-geral da República, né, de atos do Tribunal de Contas da União. Então, quer dizer, obviamente o ato do governador aqui não desafia mandado de segurança para o Supremo Tribunal Federal, beleza? Então, o remédio constitucional ali não é adequado. Vem comigo. Então, ó, mandado de segurança a gente corta. Viola a Constituição da República e pode ser objeto de reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. Galera, o que é a reclamação constitucional? Reclamação constitucional é uma ação para preservar aí competência do Supremo Tribunal Federal, autoridade das suas decisões. E perceba, lá no artigo 103A da Constituição, nós temos a disciplina para elaboração, revisão, cancelamento de súmula vinculante, beleza? E lá no seu parágrafo 3º, fala da reclamação constitucional. Lá fala efetivamente que no caso de aplicação inadequada, inobservância de súmula vinculante, caberá reclamação constitucional perante o Supremo Tribunal Federal. Então, nosso gabarito, letra C,
Olha o que a FCC está fazendo contigo, meu amigo. Ela te obriga a pensar tanto em moralidade administrativa quanto em competência do Supremo Tribunal Federal e remédio, tá joia? Então, olha só, fica esperto, hein? Vem comigo para o quadro. Nosso GABA é a letra C. Letra D, vamos ver por que está errado. Viola a Constituição da República e pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Jesus do céu, aí você coloca a mão na cabeça de vez. Você fala o que é ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Pessoal, ação direta de inconstitucionalidade, para os íntimos, ADI é uma ação constitucional que visa efetivamente a tutela da Constituição Federal, meu amigo. Por meio da ADI, eu vou verificar se uma lei, se um ato normativo é inconstitucional, se ele viola a Constituição Federal. E perceba, a ação direta de inconstitucionalidade é um processo que nós chamamos de objetivo. Não é o Jean que vai propor a ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, tá joia? Vamos ver aí quem são os legitimados. Por exemplo, o Procurador-Geral da República pode propor a ADI perante o nosso querido Supremo Tribunal Federal. Então, perceba, aqui não seria caso de ADI. Jean, como é que eu sei que não é caso de ADI? Galera, nós temos basicamente 3 ações aí no controle de constitucionalidade, 4 com a ADO, beleza? Vamos lá, ó. Nós temos a ação direta de inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que já é 2 ali, é quando a omissão é inconstitucional, beleza? A ação declaratória de constitucionalidade e a ADPF, ação de descumprimento de preceito fundamental. O que você vai ter que saber? Primeira coisa, quando vai caber a ADI, quando vai caber a ADC, quando vai caber a ADPF. Até tremeu a coluna, não foi? Galera, grava o seguinte, macetinho, coloca isso em ordem alfabética, da última letra. Então vamos lá, ADC em primeiro, ADI em segundo, ADPF em terceiro, beleza? Como é que a gente vai fazer isso? Macetinho, ó. Sempre que houver uma lei ou um ato normativo federal, caberá ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade. Grave isso, ADC está em primeiro lugar, só federal. Sempre que houver uma lei ou ato normativo federal ou estadual, vai caber a ADI. Grave, em segundo lugar, ADI, federal ou estadual. Sempre que houver uma lei, um ato normativo ou um ato do poder público federal, estadual, distrital, municipal, caberá a DPF. Tranquilo? Então coloca em ordem que você já vai saber. E perceba o que eu falei. Para caber a DI tem que ser lei ou ato normativo, um ato normativo. Esse daqui, um ato de nomeação, é um ato administrativo, meu amigo, não é ato normativo, tá joia? Então, obviamente, não cabe a DI. Olha a carga de conteúdo que você está recebendo, beleza? Então, obviamente, vem para o quadro comigo porque a ação direta de inconstitucionalidade está errada, tranquilo? Letra E, viola a Constituição Federal, Constituição da República e pode ser objeto de ação popular perante o Supremo Tribunal Federal. Galera, ação popular é uma ação que tem exclusividade, né, de legitimidade exclusiva do cidadão. O cidadão é aquele que está em dia com seus direitos políticos. A ação popular, por mais que ela seja interposta, por exemplo, por mais que ela seja promovida contra o governador, contra o presidente da República, a ação popular sempre vai ter ali origem, foco na primeira instância, beleza? A competência para o processamento da ação popular é em primeira instância. Jean, se for o presidente da República, primeira instância. Essa é a regra, não é lá no Supremo Tribunal Federal. Tranquilo? Beleza? Então, ó, olha a carga de conteúdo, meu amigo. Tranquilo? Sentiu firmeza? Vem comigo para a próxima questão, vamos lá. Aqui antes disso, pessoal, olha o conteúdo da súmula vinculante 13, né? A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau,
inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia, assessoramento, é aquele nosso amigo lá da secretaria, né? Para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante de designações recíprocas, viola a Constituição Federal, tranquilo? É o nepotismo, tanto na sua origem individual, quanto na sua origem cruzada, tranquilo, pessoal? Olha só, extradição, galera. Extradição a gente já falou, ó. Quando falamos da nacionalidade, na primeira questão, a gente falou, brasileiro nato pode ser extraditado? Não, jamais, se ele tiver com a sua nacionalidade plena, né? Efetivamente, se não tiver perdido a nacionalidade. Brasileiro naturalizado pode ser extraditado? Pode, em duas situações. Qual? Crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes praticado antes ou depois. Seja antes ou seja depois da naturalização, é admitido a extradição do brasileiro naturalizado. Tranquilo? Beleza? Vem achar a resposta comigo. Olha só. À luz da Constituição da República, o brasileiro naturalizado que comprovadamente esteja envolvido em tráfico ilícito de entorpecentes e, na forma da lei, não poderá ser extraditado. Galera, não poderá ser extraditado? Não, ele pode ser extraditado. Somente poderá ser extraditado se ficar caracterizado crime político ou de opinião? Não, nada a ver com isso, beleza? Nada a ver isso, olha só. Somente poderá ser extraditado se antes for cancelada a naturalização? Não, claro que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Poderá ser extraditado desde que haja condenação pelo cometimento de crime comum praticado antes da naturalização. Olha, esse daqui não é o nosso caso, esse é uma das hipóteses de extradição, beleza? Então, extraditado desde que haja condenação, desde que haja cometimento, né, efetivamente, de crime comum praticado antes da naturalização, e não há também no texto da Constituição essa exigência da condenação, tranquilo? Poderá ser extraditado ainda que o envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes seja posterior à naturalização, pessoal, à naturalização. Olha só, poderá ser extraditado ainda que o envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes seja posterior à naturalização. Grave na sua cabeça, crime comum, só se for praticado antes da naturalização, beleza? Tráfico ilícito de entorpecentes, se for praticado antes ou depois da ensejo à extradição do brasileiro naturalizado. Beleza? Fixou esse conhecimento? Bora, vem comigo para o quadro. Quinto constitucional. Os tribunais do país estão, em regra, sujeitos à sua composição ao chamado quinto constitucional, que vem a ser o preenchimento de 1/5 dos seus cargos, distribuídos igualmente entre advogados e membros do Ministério Público. Configuram exceções ao quinto constitucional, pessoal. Olha só, aqui não trema, cuidado. FCC, meu amigo, a gente enfrenta de frente, tranquilo? Falei, se for fazer concurso de tribunal FCC, quinto constitucional, que composição de tribunal você tem que saber. Pessoal, qual que é a regra? A regra, para que uma pessoa se torne juiz, tem que passar num concurso público de provas e títulos, concurso que às vezes é bem complicado, as pessoas que fazem o concurso estão bem preparadas, mas passou, beleza, ele entra em primeira instância, depois vai progredindo aí, podendo ser promovido até tribunal, desembargador e tal. Beleza, tranquilo. Quando a gente vai olhar tribunal,
a gente tem efetivamente essa escala de promoção que vai se tornando ali então um desembargador, né? Mas nós temos a possibilidade de pessoas que não são juízes integrar os tribunais. Por exemplo, advogados e membros do Ministério Público. Anote o requisito. Advogado, né, pelo artigo 94 lá da Constituição, ele pode compor o quinto constitucional? 1/5 das vagas do tribunal vai ser distribuída entre advogados e membros do Ministério Público. Ele pode compor esse quinto constitucional? Pode, claro que pode. Desde que ele tenha, pessoal, notório saber jurídico, reputação ilibada, né? Obviamente, ele vem da advocacia, reputação ilibada e, obviamente, ele tem que ter 10 anos de atividade profissional, mais de 10 anos de atividade profissional. Beleza? Tranquilo? Preencher esses requisitos, ele pode participar da lista sêxtupla, que vem da OAB, vai para o tribunal na lista tríplice, tranquilo? Beleza? Assim que funciona. Ministério Público pode integrar o quinto? Pode integrar o quinto. Ora, a ele é exigido 10 anos, ali, mais de 10 anos de efetiva atividade, né? Efetiva atividade. Então, membros do poder, membros do Ministério Público e membros da advocacia podem integrar o quinto constitucional. A pergunta da sua prova, meu amigo, é o seguinte: quais tribunais não serão preenchidos pelo quinto constitucional? A pergunta reversa: quais tribunais têm o quinto constitucional? E aí? Tem que saber, meu amigo, tem que saber. Você saberá, você é um concorrente. Vem para o quadro comigo, olha só. Anota aí no seu caderno. Por força do artigo 94, tem quinto constitucional os tribunais de justiça, TJ, né? E os tribunais regionais federais, TRFs. TJ e TRF tem quinto constitucional, Jean? Tem, beleza, ótimo. Galera, por força do artigo 111A, Tribunal Superior do Trabalho tem quinto constitucional. Por força do artigo 115 da Constituição, nossos amigos aqui, ó, do TRT vão ter colegas que vêm do quinto constitucional. Só achar a resposta e correr para o abraço. Olha só, galera. Então, não tem o quinto constitucional. STJ, Tribunais Regionais Federais. Perceba o seguinte, no caso dos Tribunais Regionais Federais, eles têm o quinto constitucional, beleza? O STJ, na verdade, não vai ser o quinto constitucional, vai ser 1/3 das vagas serão aí distribuídas aos membros da advocacia e membros do Ministério Público. É 1/3, 1/5 aqui, aqueles 4 que a gente falou, beleza? Tranquilo? Vem comigo. Tribunal Superior do Trabalho e Tribunal Superior Eleitoral. Pessoal, Tribunal Superior Eleitoral ali não obedece à regra do quinto constitucional. Tranquilo? Beleza? Vem comigo, olha lá. Supremo Tribunal Federal. Já viu alguém chegar no Supremo pelo quinto? Não, né? Ali é nomeação política e tal, vem a indicação aí do presidente da República, passa pela sabatina da Comissão de Constituição e Justiça, tem que ser aprovado ali depois pela maioria absoluta no Senado. Então, obviamente, não é, tá joia? STJ também não, Tribunal Superior Eleitoral também não, beleza? Achamos, pessoal, achamos a nossa resposta. Por quê? Está pedindo a exceção. Se a gente for olhar a D, Tribunais Regionais Federais são, Tribunais de Justiça são. Supremo Tribunal Federal não, mas o Tribunal Superior do Trabalho é. Então, a resposta correta para essa questão é a letra C, beleza? Vamos comigo. Controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade. Anote nos seus estudos.
Controle de constitucionalidade despenca na prova, Tranquilo, pessoal? Olha só, controle de constitucionalidade a gente tem um monte de coisa. A gente tem a legitimidade para o controle, a gente tem na Constituição, efetivamente, as ações que servem para o controle de constitucionalidade, beleza? E muitos outros temas. Aqui está te pedindo o cabimento das ações, Se você anotou no seu caderno aquele macetinho ADC, Lei ou Ato Normativo Federal, ADI, Lei ou Ato Normativo Federal Estadual, ADPF, Lei ou Ato Normativo ou qualquer ato do poder público aí, de todas as instâncias, federal, estadual, distrital, municipal, você não erra essa questão. Vem comigo, olha só. Pessoal, FCC 2014, TRF 4, a ação constitucional típica na qual se discute relevante fundamento de controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição, denomina-se ação civil pública, galera? Claro que não, né? Ação direta de inconstitucionalidade? Não, a ADI visa lei ou ato normativo federal, grave aí, ó, lei ou ato normativo federal ou estadual, tranquilo? Ou estadual, lei ou ato normativo federal ou estadual. Não entra, obviamente, aqui a lei ou ato normativo municipal. Vamos anotar aqui de novo para ficar tranquilo. Anota aí, ó, tranquilo. Sempre que for federal ou estadual, a gente fala em ADI. Colocou municipal ali de jeito nenhum, tranquilo? Arguição de descumprimento de preceito fundamental é a nossa resposta correta, beleza, tranquilo. ADI, né, ação direta declaratória de constitucionalidade, também chamada ADC. Lembra, a ADC é só federal. A ADC é só federal, meus amigos. Não tem nem estadual, muito menos municipal. E a ação popular, pessoal, vamos encerrar isso daqui. A ação popular é aquela ação de legitimidade exclusiva do nosso querido cidadão. Quem está em dia com seus direitos políticos aí, podendo votar e ser votado. A ação popular visa, obviamente, anular atos lesivos ao patrimônio público, às entidades das quais o Estado faça parte, beleza? De alguma forma, a moralidade administrativa, o meio ambiente, patrimônio histórico e cultural, tranquilo? Aqui não cabe a nossa ação popular, beleza, pessoal? A princípio, em regra, não cabe aqui a ação popular, beleza? Tranquilo? Tá confortável? Viu como vai funcionar a Maratona do Ponto? A Maratona do Ponto será assim, meu amigo. Eu vou te apresentar as questões da FCC e vou te ajudar a separar o joio do trigo. Toda a estrutura do ponto está sendo voltada para você, para garantir a sua aprovação. Então, te convido aí a participar desse projeto. É um projeto que em 2017 a gente espera que tenha muito sucesso, beleza? Que nós possamos aí compartilhar com você depois o sucesso da sua aprovação e efetivamente ter essa satisfação de que nós podemos ajudar você com esse objetivo, com essa meta. Tá joia? Fiquem com Deus. Meu nome é Jean Peter, professor de Direito Constitucional aqui do Ponto e espero você na Maratona do Ponto FCC. Grande abraço, até mais.